Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Larissa, sou fundadora do LL Maquetes e no vídeo de hoje eu vou te ensinar todo o meu passo a passo, né? Vou mostrar o meu checklist aqui de produção das minhas imagens usando o SketchUp V-Ray. Primeira coisa, por que que é tão importante você ter um fluxo de organização aqui dentro dos programas quando você está fazendo aí as suas imagens? Primeiro que se você não tem um norte, você fica totalmente perdido e aí você acaba fazendo várias etapas de uma vez e sabe aquela sensação que você fez tudo, tá fazendo tudo e não fez nada? É assim que você se vê nesse momento quando você não tem um passo a passo definido. Inclusive, essa sugestão de vídeo veio lá do Instagram. Para quem não me segue por lá ainda, meu arroba é llmaquetes, pode me seguir. E lá quase todo dia eu abro uma caixinha de perguntas e nesse determinado dia eu coloquei a seguinte pergunta por lá: qual é a sua maior dificuldade utilizando o SketchUp V-Ray? E essa pergunta veio aqui de um seguidor, ele dizendo que tinha dificuldade, né, em definir um fluxo de organização. Ele não tem organização no trabalho dele e isso acaba prejudicando em todas as etapas. Quando você tem um fluxo de trabalho definido, você consegue ver quais etapas estão em andamento, as que ainda precisam ser concluídas e as que estão finalizadas. E é exatamente isso que eu aplico em todos os meus trabalhos. E aí, dessa forma, eu consigo administrar bem melhor o meu tempo e ter efetividade aqui na produção das imagens. E esse aqui é o meu checklist que eu uso em todas as minhas produções. É basicamente aqui todos esses 8 passos e eu vou explicar ele para você entender o que eu faço em cada etapa. Você pode colocar esse checklist lá no Trello, você pode definir em cada etapa o que você tem que fazer e ir marcando com check. Você também pode escrever isso num post-it, colar aí na sua frente, colar na sua mesa, enfim. O importante é que você tenha todo esse passo a passo em mente na hora de você executar, para aí você ficar, né, mais organizado. O primeiro passo seria a modelagem, que é onde eu tenho lá, muitas vezes eu tenho a planta em DWG, e aí eu coloco lá no SketchUp e começo a subir minhas paredes, né? Começo a fazer aí minha volumetria. Sempre lembrando em separar tudo em grupo e em componente, né? Para facilitar aí a sua vida na produção no SketchUp. A primeira parte aqui do nosso checklist é a modelagem. Nessa etapa, eu vou separar o piso, parede, né? Lembrando sempre de modelar tudo em grupos e componentes, para você não ter problema depois. Nessa etapa também, eu faço a volumetria dos móveis, dos planejados que vierem de acordo com o projeto. E aí eu também coloco as texturas aí para facilitar a nossa visualização. Porque a segunda etapa do nosso checklist é a humanização. Nessa etapa é onde você vai pegar os seus bloquinhos, você vai colocar bloquinho de cama, cadeira. Lembra também de humanizar essa cena de forma que parece que esse ambiente tem utilização. Por exemplo, você vai fazer uma cama e aí você tem as mesinhas laterais. Se você não coloca nada nessas mesinhas laterais, tipo nenhum livrinho, um vasinho, sabe, uma decoração bem legal, se você não colocar nada, parece que é uma cena morta, parece que ninguém mora nesse ambiente. Faça com que pareça que a sua imagem realmente foi de uma foto. Geralmente, quando você vê uma foto, sempre tem elementos soltos na cena. Tem um celular em cima da mesa, um livro, um vaso. Sempre procure trazer isso também aqui na sua composição, né? Faça essa composição de cena que fica bastante legal. E que, inclusive, esse é um dos pilares para você fazer uma imagem realista. São os primeiros, né? Modelagem de qualidade e humanização da cena. E a nossa terceira etapa seria o enquadramento. Nessa parte, eu defino quais são as cenas, né, que eu vou salvar lá no meu projeto para renderizar posteriormente. E nessa hora eu indico bastante a vocês que vocês tenham referências de fotos de ambientes reais. Veja nessa foto, vamos supor, você está fazendo aí um quarto. E aí você procura fotos de ambientes tirados por fotógrafos de arquitetura de preferência e veja qual é o sentimento que você quer passar na sua cena. Se é uma cena de detalhe, se é uma cena frontal, lateral, sempre tenha esse carinho com a sua cena, preste atenção na altura do observador que você está colocando e também veja para suas linhas não ficarem tortas
e muito menos assim uma cena muito de cima. Sempre procure respeitar as regras da fotografia. E agora nós chegamos aqui na nossa quarta etapa, que é a fase de otimização. Muita gente me pergunta o que é que eu faço nesse momento, né? E essa fase, ela é de extrema importância aqui no seu projeto, porque nela é onde você vai limpar todo o seu arquivo e também fazer a configuração aqui do V-Ray, que é onde eu defino já em qualidade teste, alta, média, enfim, eu tenho aqui até minhas qualidades já salvas no computador e quando eu preciso utilizar é só fazer a troca, ou você também pode fazer isso manualmente. A primeira parte aqui da otimização, você vai limpar o seu arquivo. Por que isso é tão importante? Provavelmente, talvez já tenha acontecido com você de você colocar para renderizar e ficar com a tela preta, ou então algum bloquinho que veio bugado, alguma textura que veio faltando, a vegetação saindo muito escura. Tudo isso pode acontecer quando você esquece de fazer essa etapa de otimização, né? Que é você fazer essa limpeza aí no V-Ray. Eu também aproveito e faço já no SketchUp para deixar o arquivo mais leve. Que inclusive aqui no canal também tem um vídeo de como você deixar o seu SketchUp mais leve. Eu vou deixar aqui no card para vocês verem depois. E nessa etapa de otimização, você pode usar o plugin Cleanup para limpar o arquivo, também pode ir em estatísticas e eliminar os não usados. E no V-Ray, você vai ter que seguir esse caminho que eu vou deixar aqui embaixo, que é basicamente ir na aba de extensões, V-Ray, Tools e Wipe. Quando você clicar na opção Wipe, você vai confirmar as próximas duas telas. Porque aí, quando você fizer a confirmação, você vai estar retirando todo o material que venha configurado no V-Ray, vai prevenir desses erros de textura, vai eliminar a iluminação, proxy, enfim. O seu arquivo vai ficar limpo para receber a configuração que você vai utilizar na sua versão. E aí, depois que você fizer essa otimização, você vai abrir lá o Asset Editor e fazer a configuração para uma configuração de teste no V-Ray. E essa configuração de teste que você define na etapa de otimização vai ser usada agora na nossa etapa de iluminação, que é a nossa quinta etapa. Depois que você já fez todo esse caminho, você modelou a cena, fez a humanização, definiu o enquadramento, limpou o seu arquivo na otimização, deixou em qualidade teste, agora você vai entrar para a fase de iluminação. Nessa fase que você vai pegar o luminotécnico do projeto e vai alocar todas as suas luzes aí do V-Ray, né? Pode ser Dome Light, retangular, usar suas fitas de LED, spot, enfim, tudo que demandar aí do seu projeto. E depois da etapa de iluminação é onde você vem aqui para a parte de materiais. Nessa etapa você vai configurar material por material da sua cena, cada um com a sua particularidade. Algumas pessoas já me perguntaram também o seguinte: Larissa, por que você faz a etapa de materiais depois da etapa de iluminação? E na verdade a resposta ela é bem simples. Se eu não iluminar a minha cena primeiro, como é que eu vou enxergar esse meu material? Você entende que não faz sentido e às vezes até a iluminação modifica um pouquinho o tom do material que você está usando. Ela reflete, você vai conseguir ver a reflexão aí no material, um tecido, como é que vai ficar a cor real dele. A iluminação às vezes modifica um pouquinho as tonalidades dos materiais, por isso que eu faço a iluminação primeiro, né? E até também para poder enxergar como é que vai ficar tudo na minha cena. E seguido da nossa fase de materiais, a gente tá quase finalizando e é onde você vai finalmente, né, renderizar. Você pode renderizar em teste para ver como é que tá essa composição geral da sua cena e aí depois você coloca na qualidade final de renderização. E o último passo seria os ajustes. Você pode fazer esses ajustes diretamente lá no nosso Frame Buffer, na tela do render, que é onde você pode configurar exposição, contraste, ativar o Laser Effects, colocar um LUT, né? Fazer aí toda a sua pós-produção da sua cena e se você quiser finalizar também no Photoshop para corrigir brilho, contraste, enfim, colocar nitidez, também é válido aí você utilizar. E agora passado aqui todo o checklist de produção que eu uso nas minhas imagens, eu espero que vocês coloquem tudo isso em prática e parem de se atrapalhar aí nas suas etapas de produção. Sempre faça por ordem, porque fica mais fácil de você visualizar o que você está fazendo no seu trabalho, o que ainda falta ser feito e todas as etapas que estão finalizadas. Quando você tem organização no seu trabalho, tudo fica mais fácil, você consegue administrar bem melhor o seu tempo e também ter uma produção mais eficiente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do meu passo a passo, do meu checklist que eu utilizo em todas as minhas produções. Qualquer dúvida ou sugestões é só deixar aqui abaixo nos comentários. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e também deixar o like aqui nesse vídeo. Te espero na próxima!